Eu estou muito feliz com Natal. Quem gosta de Natal aqui? Eu não sei você, mas eu amo Natal. E hoje a minha mensagem, na verdade, não é uma mensagem, é uma fala onde eu quero expor 3 pontos que eu encontro na Bíblia, o porquê você deveria amar o Natal. Eu não estou tentando te convencer nada de que você tem que celebrar o Natal. Eu sei que tem pessoas no corpo de Cristo, uns que celebram o Natal, outros que não celebram o Natal, mas a verdade é que nós vivemos cada vez mais numa sociedade que vem perseguindo a mensagem de Cristo. E toda vez que a própria sociedade dá uma oportunidade para você falar sobre a mensagem de Cristo, quantos aqui concordam comigo que é uma boa oportunidade para a gente usar disso e falar sobre o Evangelho, não é verdade? Então hoje, nesse mês, em maioria dos países ocidentais, nós temos a comemoração do Natal. E Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, se é que você não sabia. Eu espero que você sabia disso, mas se você não sabia, eu sinto muito ter que trazer essa realidade tão dura para você. Não é o aniversário de Jesus exatamente, mas é o dia que a gente tem separado para comemorar esse nascimento, a conceição de Jesus. Então eu queria que você olhasse lá para o início, para a gente começar a entender essa história, que na verdade não começa lá em Belém, começa em Gênesis. Abre aí comigo, Gênesis 1, versículo 26. Eu vou falar aqui sobre 3 razões porque você deveria amar o Natal. E você encontra a primeira razão aqui em Gênesis 1, versículo 26. Diz assim que Deus falou: façamos um homem à nossa imagem. Fala comigo, nossa imagem. Então aqui nós temos algo sendo dito no plural. Isso aqui não é Deus singularmente falando, vamos fazer um homem à minha imagem. Isso aqui é Deus falando, façamos um homem à nossa imagem. E basicamente a ideia que se tem é uma reunião nos céus, onde tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um olhando para o outro, conversando, falando assim: nós vamos fazer o homem à nossa imagem. E eles, a Trindade, então eles vão para a missão de criar o homem. E ele fala assim: conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fala comigo, domínio sobre a terra. É isso que Deus está delegando ao homem, domínio sobre a terra. E ele continua dizendo no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora aqui nós temos então a história da criação, e aquilo que muitos teólogos chamam de o mandato cultural, que é de Gênesis 1, versículo 28. O Senhor falando: olha, eu estou te criando na minha imagem, eu estou te dando uma responsabilidade, um mandato cultural. E ele fala assim: mas eu também estou te dando a autoridade. Sabe, uma das coisas que eu escutava lá atrás de um líder que me inspirou muito, ele falava assim: não tem como você ser um bom líder sem você ter as duas coisas, não só a responsabilidade, mas a autoridade. E aqui Deus, sendo um bom líder, ele cria o homem, ele fala assim: eu vou te dar a tua responsabilidade. Você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai encher a terra, você vai sujeitar a terra, mas eu também te dou a autoridade. Fala comigo, autoridade. E como é que ele nos dá a autoridade? Ele nos dá autoridade quando ele fala e faz o decreto: domine sobre a terra. Então o que está acontecendo aqui, sabe, e nós entendemos isso com João 1, versículo 14, não precisa abrir, mas fala que Jesus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, e aqui ele se manifestou cheio de graça e verdade. Quem lembra desse versículo? Sabe, a palavra de Deus nos mostra que, e eu diria já de cara, número 1, a razão pela qual eu amo o Natal e você deveria amar o Natal, é porque Deus se fez homem e habitou entre nós.
Mas por que ele habitou entre nós? Ele só habitou entre nós porque ele se encontra no jardim, abrindo mão da sua autoridade e nos delegando autoridade. Como que Deus abre mão da autoridade dele e nos delega autoridade? Basicamente, quando o Senhor, que é santo, quantos concordam que Deus é santo? Tá? Então, se você concorda que Deus é santo, uma outra maneira de você enxergar isso é que Deus é íntegro. E quando uma pessoa é íntegra, ela é uma só. Integridade quer dizer inteiro, quer dizer que ela é uma só, ela não consegue falar algo e agir de uma outra maneira. Aquilo que ela fala é o que ela é. Mesmo ela tentando, ela não consegue fugir da sua palavra, porque a sua palavra tem a ver com a sua essência e o seu fazer tem a ver com a sua essência. Portanto, a pessoa de integridade é a pessoa que pratica o que prega ou que faz o que fala. E Jesus, ou Deus, a Trindade, sendo íntegro, Deus íntegro, ele diz: domine sobre a terra. C.S. Lewis, um dos meus autores preferidos, ele fala que nós, seres humanos, somos espíritos presos dentro de um corpo. Quantos aqui tem um corpo? Que bom que você tem um corpo, mas você toca o teu corpo. Só que a verdade é que você é um espírito que está preso dentro desse corpo. Quando Deus dá o domínio ao homem sobre a terra, ele está automaticamente dando uma lei que vai imperar nessa terra. Um Deus íntegro, um Deus santo, tudo que ele fala se torna lei. Faz sentido? Então aquilo que ele fala, eu não estou falando sobre uma lei religiosa, preceitos e... Não, eu estou falando como o dia que ele criou a terra, ele pôs a lei da gravidade em ação. Até hoje existe a lei da gravidade, quem concorda comigo? Você está sentado numa cadeira, você não está voando e flutuando, existe essa lei. Agora, a mesma maneira, quando o Senhor começa e ele traz, você terá domínio sobre a terra, ele está falando, eu tenho domínio sobre os céus, só que a terra eu te dou e você domina sobre ela. Ele automaticamente está fazendo uma lei, aonde para você ter autoridade, você precisa estar legal. Quem concorda comigo que uma pessoa ilegal num país não tem autoridade? Não é verdade? Você não tem autoridade, mas como que então o Espírito tem autoridade nessa terra? Ele precisa de um corpo. Então Deus, ele põe essa lei em ação, aonde para um Espírito ter autoridade nessa terra, carece então de um corpo. E por isso que ele faz nós, seres humanos, espíritos presos dentro de um corpo. Quem lembra como o homem foi criado? O Senhor pega então barro, ele forma o homem, e daí ele sopra nas narinas do homem o seu espírito, e o homem então vivifica. Quem lembra disso? Você é um espírito preso dentro de um corpo. Para você ter legalidade, autoridade nesse lugar chamado terra, você precisa de um corpo. Agora, quando Deus fala sobre isso, ele começa já então pôr em seu devido lugar essa lei. Qual lei? Nos céus eu tenho autoridade, mas aí na terra eu já te dei o domínio. A autoridade para multiplicar, para frutificar, para encher, para sujeitar, para fazer gestão é tua, homem. E Deus, sendo tão santo e íntegro, ele não pode burlar a sua própria palavra. Ele não pode falar: olha, era uma ideia boa que eu tinha lá em Gênesis, mas do jeito que vocês estão fazendo aqui, estão destruindo minha criação, ó, esquece aquilo lá, agora eu estou entrando aqui em cena e eu vou ter autoridade. Não, ele não pode fazer isso, porque isso vai contra a sua própria natureza. Então Lúcifer, entendendo isso, ele saca, ele fala assim: eu fui expulso dos céus, e eu estou querendo revidar, mas para revidar de Deus e me vingar dele, eu vou atingir aquilo que é o mais precioso dele. Quantos entendem que quando o inimigo não consegue te atingir, ele vai atrás daquilo que é mais precioso para você? Quem sabe disso? Eu sei disso na pele. É por isso que você que é o sacerdote do lar, você que é o pai, marido, você tem que estar sempre cobrindo a tua família, porque se ele não consegue te pegar, ele quer pegar as pessoas mais fracas que você ama. E quando você entende esse conceito, Lúcifer fala: eu vou atrás dos filhos dele, e ele vem atrás da criação. Agora, ele é um espírito, ele não pode entrar aqui na terra, porque Deus já estabeleceu a lei que na terra só tem legalidade e autoridade quem tem corpo. Fala comigo, corpo.
Então ele precisa achar um corpo. E qual que é o corpo? A serpente. Faz sentido? Abre aí comigo em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 14. Olha só o que a palavra diz. O Senhor fala o seguinte para a serpente. Ele diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora, olha só o que está acontecendo. Lúcifer saca: como é que eu consigo entrar nessa terra para destruir aquilo que Deus está fazendo e atingir e ferir o coração de Deus? Eu vou ferir a criação. E como que eu consigo ferir a criação se eu não consigo chegar no mundo físico sem corpo? Eu vou achar um corpo. Então ele começa a procurar um corpo, e ele acha então um corpo que dá legalidade, que é a serpente. Por que que a serpente é maldita ou amaldiçoada? É pelo fato que a serpente se pôs disponível ao espírito de Lúcifer. E Deus olha para a serpente e fala: eu te amaldiçoo porque foi através da tua brecha que Lúcifer entrou. Se não fosse por uma brecha de um corpo físico nessa terra, Lúcifer, assim, sujeito à lei de Deus, como todos nós, não teria legalidade nessa terra. Mas Deus, fala comigo, mas Deus, olha só o que ele fala no versículo 15: e eu porei inimizade entre ti e a mulher. Alguém conhece uma mulher que gosta de serpente? Eu não conheço nenhuma mulher que gosta de serpente. Mas olha só: e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça. Agora, olha só o que ele está falando aqui. Quem vai ferir, quem vai esmagar a cabeça de Lúcifer? Quem que vai esmagar a cabeça de Lúcifer? Alguns falam: Jesus, a verdade é que, de acordo com esse versículo, a pessoa que vai esmagar a cabeça de Lúcifer é a mulher. Você pode pensar: mas eu nunca vi na Bíblia nenhum relato onde Eva vai lá e esmaga a cabeça de Lúcifer. Você nunca viu o relato de Eva esmagando a cabeça de Lúcifer. Mas você entende que quando Deus está falando, se Lúcifer entrou através da cobra, e a cobra ou a serpente ludibriou, enganou a mulher, é através dessa mulher que eu vou fazer a reviravolta e me vingar de Lúcifer. Mas como é que Deus faz isso? Obedecendo a sua própria lei. Então ele fala: já que eu também sou refém à minha própria palavra, pois eu sou justo e eu sou íntegro e santo, e não posso burlar minhas próprias leis, eu vou usar da minha lei para então revidar Lúcifer. Então ele fala: através da mulher eu trago alguém para pisar sobre a tua cabeça, e é através da Virgem Maria que entra Jesus para pisar a cabeça de Lúcifer. Faz sentido? Agora, olha só, todos eles estão operando debaixo dessa lei. E ele fala assim: e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, você tem que entender que quando Jesus vem aqui para a terra, e por que Jesus teve que vir? Sabe, João 1,14, ele habitou entre nós como homem. Ele teve que vir para cá, e uma das coisas que me marca e me desafia é o fato que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele era 100% Deus e era 100% homem. Muitas vezes a gente lê os relatos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente começa a pensar: mas também é Jesus, ele é Deus, é por isso que ele faz essas coisas. Mas se você for parar a pensar, ele fez tudo aquilo sendo homem. Automaticamente, quando você entende isso, te é lançado um desafio. Você também é homem. Se Jesus fez, ele fala: obras maiores do que essas vocês farão. Quem acredita nessa palavra de Deus? Ele fala: obras maiores, fala bem do teu lado, obras maiores do que essas você vai fazer. Então é por isso que eu amo o fato que quando Jesus, ele está aqui na terra, ele está curando enfermos, ele está libertando cativos, ele está ensinando o reino. E sabe, a gente pensa: mas esse negócio sobrenatural de curar enfermos é coisa de Jesus. Não, ele fala: você vai fazer obras maiores. Automaticamente uma responsabilidade é lançada sobre nós. E eu falo: Deus, eu posso fazer isso como ser humano. O Espírito Santo dentro de mim me capacita para fazer isso. Então existe uma demanda que é imposta sobre nós. Agora, Jesus, ele fala, ou melhor, Deus fala: Jesus, você vai lá e você vai executar esse plano que nós temos. E o plano é que legalmente
Jesus entraria nessa terra. Como que ele entra legalmente? Através de um nascimento, uma conceição física. Então por isso que ele teve que nascer através da Virgem Maria. A outra coisa que a gente entende é que legalmente Jesus teve que inaugurar o reino. Como é que ele teve que inaugurar o reino? Ele não poderia vir como um espírito falando, o reino de Deus está sendo estabelecido. Não, ele precisava de um corpo, então ele teve que se tornar homem. E aqui ele teve um ministério público de 3 anos, onde com um corpo físico, ele andava pelas aldeias, pregando o reino, ensinando o reino, curando enfermo e libertando cativo. Agora, ele também legalmente teria que pisar na cabeça de Lúcifer, ou de Satanás. E como é que ele faria isso? Teria que ser físico. Físico o quê? A morte de Cristo teria que ser física, e também a ressurreição teria que ser física. Faz sentido? Tanto é que quando ele ressurge, ele chega para os seus discípulos e fala: toda a autoridade me foi dada. Agora, se ele está falando que toda a autoridade me foi dada, é porque no momento que o espírito dele sai do corpo e vai para o céu pegar as chaves para trazer então a redenção, ele não tinha mais a autoridade sobre essa terra. Mas quando ele volta para o corpo físico, ele diz: toda a autoridade me foi dada. Faz sentido? Então aqui nós entendemos por que é essencial você, como um cristão, entender que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição corpórea, é uma ressurreição física. Você começa a analisar sociedades cristãs, especialmente na Europa, que hoje estão na decadência do seu cristianismo, seus valores cristãos. Você começa a entender que um dos indicativos iniciais dessa decadência é a negação da ressurreição corpórea. É as pessoas acreditando: não, mas acho que isso foi uma linguagem figurativa. E Deus, sendo tão inteligente, quantos dão graças a Deus que Deus é inteligente? Ele fala assim: olha, eu vou pôr na Bíblia indícios que foi uma ressurreição corpórea, porque era importante que houvesse um corpo para ter autoridade e legalidade, e para que então viesse ser verídico a afirmação: toda a autoridade me foi dada. É por isso que Jesus atravessa a parede, e aquilo lá é visto como um milagre, porque se fosse um espírito, seria nada mais natural do que atravessar a parede. É por isso que Jesus senta com seus discípulos, eles falam: ele comeu. Quantos aqui já viram um espírito comendo? Espírito não come. É por isso que ele chega para Tomé e fala: Tomé, toca-me. Você não toca um espírito, você toca algo físico. E ele dá indícios. Ele ressuscitou em corpo. E quando eu começo a entender que Jesus ressuscitou em corpo, eu começo a entender aquilo que estava escrito lá em Apocalipse. Abre ali comigo em Apocalipse 13. Olha só o que está acontecendo. Apocalipse 13. Então, só para a gente revisar, Deus põe então as leis em ação através da sua palavra, porque Ele é santo, Ele é íntegro, o que Ele diz é o que é, e Ele mesmo se sujeita à sua própria palavra. E Deus fala: vocês têm autoridade nessa terra, eu estou delegando para vocês autoridade, te dei responsabilidade, agora te delego autoridade. E Deus se submete à sua própria palavra, no que diz respeito, Ele não vai interromper a nossa gestão, seja ela boa ou ruim. Ele fala: vocês têm autoridade, faça algo a respeito da terra. Então quando o Senhor vê isso, Ele enxerga então Satanás entrando como espírito numa cobra e destruindo o seu plano. Mas quantos dão graças a Deus que Ele tinha um plano B? Na verdade, Ele tinha um segundo Adão. E Ele chega e fala assim: olha, eu tinha já um plano B, que era a minha carta na manga, mas eu estava esperando não ter que usá-la, mas já que pelo livre-arbítrio do homem, Ele escolheu fazer com que eu viesse usá-la, eu vou puxar então essa carta da manga. E a gente vê essa carta na manga em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi... que foi? Quem foi morto? Quem foi morto aí no teu texto? Fala comigo: Cordeiro. Agora, quando que ele foi morto? Desde a fundação do mundo. Então para pensar nisso. Antes do mundo começar, Jesus já tinha sido morto. Antes de Jesus começar, Deus falou assim: eu vou criar uma criação, isso aqui vai ser a minha melhor criação, eu vou botar o homem lá dentro.
Só que se porventura Lúcifer, que já saiu aqui dos céus, entrar e tentar de alguma maneira causar uma rebelião, eu vou ter um plano B. Então Jesus, antes da fundação, você é o sacrifício, a gente espera, se precisar, você encarna, mas o sacrifício está feito, é o plano B, é a carta na manga, estamos aqui esperando. Faz sentido? Deus é sinistro. Para pensar nisso. E ele está com essa carta na manga, ele fala assim, ó, antes da fundação do mundo, o homem já estava com um plano de redenção. Se você errasse ou você não errasse, você seria remido. Para pensar nisso. Deus nos ama tanto que ele já bolou um plano B para que você tivesse comunhão com Ele. Agora, não só isso. Eu estava conversando outro dia com um doutor, um médico, e depois de 2 gravidezes você começa a entender um pouco. Eu não tinha a mínima noção de nada. Eu não sabia nem quantas semanas demorava para um bebê ser formado no ventre de uma mulher. Mas depois de 2 eu comecei a aprender que é mais ou menos 40. E eu estava conversando com esse médico outro dia, e ele começou a falar comigo sobre sangue. Ele começou a falar que o sangue da mulher nunca entra em contato com o sangue do bebê. E quando ele estava contando comigo, eu falei assim, calma aí, então não tem, como que o bebê é formado? A maneira como ele é formado, o sangue, eles não têm contato. É por isso que você pode ter uma mulher com um tipo de sangue, e o filho ou a filha com outro tipo de sangue completamente diferente, porque são sangues diferentes. E eu comecei a pensar nisso, o Senhor começou a falar comigo, é por isso que eu tive que vir na Virgem Maria. Eu comecei a pensar, Deus, até na maneira que o Senhor fez a mulher, o Senhor já fez pensando no plano B. Para pensar nisso. Sabe, se você for pensar, por que o nascimento de Jesus teve que vir da Virgem? Não poderia ter vindo de uma mulher qualquer, uma mulher normal, pode ser uma mulher santa, uma mulher justa, uma mulher temente a Deus, aquilo lá não bastasse? Não, a palavra de Deus fala que não, porque o sacrifício tinha que ser imaculado, a ovelha, como no Antigo Testamento, ela tinha que ser perfeita, e para que o sacrifício fosse perfeito, não poderia ter interferência humana, e para não ter interferência humana, o Espírito Santo vai e põe a semente no útero de Maria. Quantos lembram disso no texto? Agora, eu sempre carreguei essa dúvida na minha mente. Eu até perguntava isso para alguns professores meus, eles não conseguiam responder. Eu falava, Deus, mas como assim? Tudo bem, eu entendo que a semente vem do homem e que o homem já tem o pecado original. Quantos aqui tem pecado original? Nós nascemos com pecado. Então, tudo bem, Deus, então a parte do homem foi resolvida porque o Espírito Santo pôs a semente no útero da mulher. Mas e da mulher? E você começa a estudar o corpo da mulher, você entende, Deus criou a mulher de tal maneira com que o sangue da mulher nem entrasse em contato com o do bebê. Portanto, o bebê que veio através da Virgem Maria, ele era 100% santo. Faz sentido? E Deus faz a mulher daquele jeito, esperando, se por acaso Lúcifer tentar atrapalhar meu plano, eu já puxo essa carta da manga. Eu tenho já a mulher, eu já tenho também o sacrifício. Vamos esperar antes da fundação do mundo. Deus não é bom? Quantos são gratos que Deus já estava pensando em você antes da fundação do mundo? Fala bem ao teu lado, Deus pensava em você antes dele criar tudo. Agora, a segunda maneira porque eu amo o Natal é porque Deus é justo. Você pode pensar até, mas o que isso tem a ver com o Natal? O que a justiça tem a ver com o Natal? Eu vou ler alguns textos aqui, eu vou bem rápido, então se você não conseguir abrir, só anota e depois você lê em casa. Isaías 61, versículo 8, fala de Deus sendo justiça. Ele fala, eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e eu odeio toda a maldade. Isaías 30, 18 diz, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Salmos 99, 4 diz, Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade ou a justiça e fizeste em Jacó o que é direito e o que é justo. Deuteronômio 32, versículo 4, ele diz assim, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto é Ele. Será que você consegue repetir isso aqui comigo? Diz comigo assim, nosso Deus, Ele é fiel, Ele não comete erros, Ele é justo e Ele é reto. Quantos dão graças a Deus por isso? Agora, por que você tem que dar graças a Deus porque Ele é justo
e porque Ele vai ser fiel à sua própria palavra. Porque se você começar a entender tudo aquilo que Deus fala, Ele submete a sua palavra. Aquilo que o Senhor fala, é por isso que você tem que prestar atenção naquilo que o Senhor falou. Eu aconselho alguns jovens, eu falo assim, ó, antes de qualquer grande empreitada, pode ser, Theo, você não está entendendo, é a proposta de emprego. Eu falei, você precisa de uma palavra de Deus. Então você não está entendendo, cara, ela é a mulher dos meus sonhos. Você também precisa de uma palavra de Deus. Então, mas você não está entendendo, o Senhor está me chamando para eu ir para as nações, eu vou começar uma obra lá. Você tem uma palavra de Deus? Sabe, porque se você tiver uma palavra de Deus, você tem algo a qual Deus vai se submeter e cumprir e ser fiel na tua vida. Não tome nenhuma decisão na tua vida sem uma palavra clara de Deus. Vai ter momentos, eu falo para algumas pessoas, até que eu convido para estar no ministério junto comigo, eu falo assim, olha, eu sei que você está empolgado, eu sei que você está apaixonado pela obra, eu sei que você quer fazer isso com a gente, e talvez você está com todo aquele gás, mas eu preciso ter certeza que você tem certeza de uma palavra de Deus. Porque vai ter algum momento onde eu vou te frustrar, onde pessoas que você ama vão te frustrar, onde as situações não vão de acordo com aquilo que você espera, onde tudo está conspirando contra você, e a única coisa que vai te sustentar é aquela uma palavra de Deus que você falava, mas Deus, o Senhor disse. Faz sentido? Essas palavras, Deus, o Senhor disse, é como se você, entenda o meu coração que não, de maneira alguma é irreverente, mas é como se você estivesse cobrando de Deus. Deus, o Senhor me disse isso. E o Senhor, sendo o Deus justo e santo e íntegro que Ele é, Ele fala, não tem como eu dizer algo e não fazer por você. Então já que eu disse, eu serei e farei por você. Faz sentido? Então tudo aquilo que Ele disse é promessa. Então para pensar nas promessas de Deus na tua vida. Se o Senhor disse algo é porque Ele vai cumprir na tua vida. É por isso que descansa a minha esperança na fidelidade dEle, no fato que Ele disse. Então eu tenho que começar a prestar atenção naquilo que Ele diz. E o que é que Deus diz para o homem? E na verdade a mulher relata o que Deus disse. Ele fala assim no versículo de Deus para ela: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem nele tocareis, para que não o quê? Para que não o quê? Desse fruto você vai morrer. Acabou. Olha, você pode comer de qualquer outro fruto, só que essa árvore vai morrer. E com o momento que... Agora, por que é importante você entender que Ele é justo? Porque quando Ele diz algo, Ele tem que cumprir. E quando você começa a entender juízo na sua raiz, fala comigo, juízo. Juízo é manifestação do caráter de Deus. Se você for entender, juízo é até coisa boa. Juízo é uma coisa que na verdade a gente tem nós evangélicos temos um entendimento, especialmente nós que passamos pela reforma protestante, nós pensamos, juízo não, a graça, é a graça, é a graça. Mas sim, é a graça, mas você entende que juízo é algo neutro, que nada mais é do que a manifestação daquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele já estabeleceu para ser lei. Então se você planta, ou melhor, se você semeia para o Espírito ou no Espírito, a palavra de Deus fala que você colhe o quê? Fala comigo, vida. Vocês estão quietos hoje, gente? Vem comigo. Se você semeia no Espírito, você colhe o quê? Vida. Tá. O fato que você colhe vida é o juízo de Deus. Faz sentido? Você não pode esperar uma bênção de Deus se Ele não tiver juízo. Então quer dizer que Ele fala assim, se você fizer isso, eu te dou isso, e você faz aquilo, Ele te dá aquilo, Deus é justo. Faz sentido? Ele está exercendo juízo. E da mesma maneira, quando Ele fala, olha, se você plantar na carne, você vai colher o quê? Morte. Aquilo é juízo. Então o Senhor está nos ensinando aqui, olha, eu sou justo, eu vou ser fiel para a minha própria palavra. E quando Ele começa a falar sobre juízo, você começa a entender que é a integridade de Deus sendo manifesta, e aquilo que você semear, você vai colher. Agora, Ele fala, se você comer, você vai morrer. Ele não fala que o diabo vai te matar, Ele mesmo vai ter que ser fiel à sua palavra. Você pode pensar, mas Deus vai me matar? Deus mata. Como assim? Isso aí me soa um pouco agressivo. A verdade é que não tem a ver com agressivo ou não agressivo, tem a ver com Ele ser justo. Então Ele fala, se você comer, você então morre. Ele está falando assim, eu vou delegar esse trabalho sujo para o diabo.
Não é o diabo está lá tipo, cara, eu não falei que eu ia te matar, me deixa em paz. Quem falou é Deus. E é verdade, Deus que falou. Você fala assim, mas isso é um pouco agressivo falar isso de Deus. É só você ler em Isaías. Leia comigo aí, Isaías 53. Olha só o que Deus fala acerca daquilo que ele tem que cumprir. Então ele fala, Isaías 53, abre aí. E sabe, é importante que você entenda que Deus é tão fiel à sua palavra, tão justo, que quando ele fala, se você semear, ou se você fizer essa escolha, você vai morrer. O Senhor está falando assim, olha, alguém tem que morrer, porque se alguém não morrer, eu vou contra a minha natureza. Faz sentido? A não ser que alguém venha e morra no teu lugar. Faz sentido? Isaías 53, versículo 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo, fala comigo, castigo. O castigo aqui é a consequência do juízo. Ele fala assim, olha, eu pus uma lei em ação. Qual que era a lei em ação? Se você comer dessa árvore, você vai morrer. O homem comeu da árvore, existe um castigo. Ele fala, alguém tem que morrer, mas eu te amo tanto, alguém tem que morrer. Se você não morrer, eu morro. Alguém tem que morrer. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu morrer no teu lugar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e ele pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fala comigo, Deus tomou sobre si a morte que deveria vir sobre mim. Por quê? Porque ele é justo. Eu falo, uau Deus, porque o Senhor é justo. Eu te amo, porque o Senhor é justo. Jesus veio tomar sobre ele o resultado do juízo. Faz sentido? E se ele não, não, é o seguinte, eu não vou ser fiel à minha palavra, deixa de existir um Deus que é justo. E nessa manobra Deus permanece sendo Deus e nós permanecemos sendo filhos deles. Olha só o versículo 10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Eu falei, Deus que matou. Eu falei, é minha vontade querer te matar, eu preciso te matar para eu ter meus filhos de volta. E Deus olha para Deus filho e fala assim, olha, eu não quero, mas eu quero, eu preciso, porque eu sou justo, eu preciso te ferir. Ele fala assim, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, a sua posteridade, e prolongará seus dias. Quantos aqui representam a posteridade de Deus? Levanta a mão, se você está em Cristo, você é a posteridade de Deus. Ele fala assim, e a vontade, fala comigo, vontade. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Agora, olha só, tem uma versão chamada Nova Versão Transformadora, NVT, e essa versão, ela traz de uma maneira muito interessante. Versículo 10, eu vou ler do NVT, diz assim, fazia parte do plano, fala comigo, plano. Então ele já tinha um plano B. Fala assim, olha, eu tenho um plano B, e é parte do meu plano esmagá-lo e causar-lhe dor. Então ele está bolando a criação do mundo, e ele vem na reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus, entre eles fazem um plano. É o seguinte, nós vamos criar o mundo, a gente vai começar a criar esse negócio, vai ser a obra mais maravilhosa que já existiu. Depois nós vamos pôr o homem lá dentro, e aí sim que o negócio fica muito bom. Se porventura Lúcifer, que está em algum lugar por aí solto, conseguir entrar naquele lugar e destruir, a gente precisa de um plano. E eles bolaram esse plano, era o plano B. Tanto é que Deus já tinha como ele iria criar uma mulher, tanto é que Deus já tinha como que ele fisicamente faria com que a divindade entrasse na terra, e tanto é que Deus já tinha planejado, olha, eu vou ter que te ferir se porventura for necessário. E o filho fala, pai, eu estou aqui, contanto que eu traga a criação de volta a ti, eu estou aqui. Era o plano. Ele diz assim no versículo 10, continua comigo, embora o Senhor tenha feito da vida dele, a vida de Jesus, uma oferta pela culpa, a minha culpa, ele verá sua prole, ou melhor, Jesus terá muitos descendentes, ele terá vida longa, e o plano do Senhor, fala comigo, o plano do Senhor
prosperará em suas mãos. Então, sabe, eu comecei a entender que Deus teve que se matar para assegurar que eu e você não fôssemos mortos. Quantos são gratos a Deus por isso? Por isso que eu amo o fato que Deus é justo. É por isso que eu amo o Natal, porque o Natal é um lugar onde, ou melhor, um momento onde eu penso, Deus, eu deveria estar sendo morto. Sabe, a coisa interessante do Natal, e na verdade a gente fala sobre cristianismo, não é necessariamente a cruz, é a conceição. É o fato que ele veio como homem. Porque você não consegue matar alguém que não é fisicamente vivo. E você não consegue ressuscitar alguém que não fisicamente morreu. Então, o início de tudo é o fato que Deus se tornou homem. E Deus foi justo, mesmo com um plano de execução, como uma carta na manga. E o Senhor falou assim, eu uso, nem se tiver que usar o meu próprio filho para isso. E finalmente, eu amo o Natal porque Deus criou as tradições. Você pode pensar até, mas tradições são coisas feitas por homens. E eu sei, e eu também sei que dia 25 de dezembro não é a tradição que nós comemoramos exatamente o nascimento de Cristo, e Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma tradição que já vem de tempos, e eu amo essa tradição, e eu vou falar por que eu amo essa tradição, porque eu vejo no reino de Deus um apreço por tradições. Abre aí comigo em 1 Coríntios capítulo 11, sabe, Paulo, esse judeu, esse homem judeu, que vem para escrever a doutrina daquilo que é hoje nossa igreja, ele começa a entender na sua mente judia o poder de tradições. E tradição, antes de nós lermos esse texto, eu queria só dizer uma coisa, que tradição, a gente às vezes carrega uma conotação um pouco negativa de, mais uma coisa antiquada. Não, na verdade, tradição, na sua mais pura forma, é algo extremamente positivo. Na sua mais pura forma. O problema é que muitas vezes a tradição, ela se corrompe ao longo dos anos, mas a tradição, na sua mais pura forma, o conceito de tradição, ela é uma coisa extremamente positiva. As tradições existiram ou existem desde lá a antiguidade da humanidade. Você encontra tradição em qualquer lugar que você vai, qualquer país que você for, qualquer cultura que você for, gerações lá de trás carregam tradições, a nossa geração carrega tradição. Você pode pensar em qualquer camada socioeconômica, vai ter tradição. É incrível, a tradição está em todo lugar, e Paulo entendeu isso. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Versículo 1, e daí ele emenda no versículo 2: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. Eu estou lendo o NVI, alguns aí na Almeida vai ter preceitos, mas no NVI é as tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Sabe o que Paulo está falando? Olha, eu imito Cristo, vocês me imitem enquanto eu imito Cristo, e eu tenho zelo para que você não abra mão daquilo que você está aprendendo comigo, enquanto eu imito Cristo. Eu estou transmitindo algo para vocês na minha imitação de Cristo, portanto pegue o que eu estou transmitindo. E Paulo vê tradição como meio da comunicação, da transmissão daquilo que seria Cristo. Faz sentido? Então tradições nos levam a entender quem Cristo é. É por isso que no culto nós temos tradições. A ceia é uma tradição que Cristo estabelece. Fala assim, olha, essa tradição é uma maneira de você absorver quem Cristo é. Agora, para pensar que tradição seria mais ou menos como uma cápsula, e aquilo que seria Cristo seria aquilo que está dentro da cápsula. E Paulo falou assim, olha, eu estou trazendo tradições. E é por isso que eu amo tradições, porque as tradições, elas são, sabe, uma outra maneira de se enxergar, elas nos trazem uma identidade histórica. Quando eu era criança, eu e minha família, nós nos mudamos para Inglaterra por um período, e eu lembro das tradições, e tinha certas coisas que eu não, com 10 anos de idade, eu estava com 10 e eu voltei com 11 anos de idade, quando a gente voltou, e sabe, uma criança de 10 e 11 anos de idade, para aquilo lá era só chatice, tem que fazer isso, tem que cantar hino, tem que ficar falando Deus salve a rainha, tem que ficar falando aquelas coisas lá, e tem que usar uma gravata, e tem que bater continência, e tem que ir lá no Palácio de Buckingham, e tem que fazer aquilo, e eu fico pensando, cara, hoje como um adulto, eu olhando para trás, estudando um pouco, tendo um maior entendimento da história da Inglaterra, você fala, não é à toa que essa nação, ou essa cultura, subsistiu centenas, séculos e séculos e séculos e séculos por vir.
Faz sentido? Tradições protegem uma identidade histórica. A tradição traz uma autoconsciência ou um conceito de si. Você começa a entender na linha do tempo. Como cristãos, uma das coisas que eu tenho mais visto que me traz um pouco de talvez preocupação é o fato que jovens evangélicos nesse país não têm a mínima história de igreja, ou mínima noção de história de igreja. E você pensa, estou vivendo avivamento agora. Você não está entendendo o que é avivamento. Não estou nem falando de Rua Azusa 100 anos atrás. Estou falando assim, vai mais para trás, 500 anos. Vamos lá para Atos e começa a ver o que o Espírito está fazendo. E você consegue se pôr na linha do tempo. E você consegue se enxergar lá e se encaixar na proporção da grandeza daquilo que Deus faz. E aquilo te causa sobriedade e humildade. Tradições são para isso. Quando você começa a celebrar tradições cristãs. Agora, uma das coisas que eu também vejo, abre aí comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vê que as tradições, elas trazem algo incrível no versículo 14. Paulo fala para os tessalonicenses, e esses caras, eles não eram judeus. Então, você tem que entender que Paulo tem uma mente judia. A cosmovisão dele é judia. A maneira como ele enxerga a vida, como ele enxerga o mundo é formado pelo pensamento judeu. E quando ele fala sobre tradições, ele está vindo desse ponto de partida. E ele diz, para o que pelo nosso evangelho, versículo 14, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, versículo 15, 2 Tessalonicenses 2,15, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinados. Fala comigo, eu tenho que estar firme. Ele fala, e retém as tradições. Ou quer dizer o que? Se você conseguir reter algumas tradições, é um meio de você continuar firme na tua fé. Então o que são tradições? São parâmetros. Parâmetros que protegem valores. Sabe, tradições como o Natal vão proteger alguns valores. Independente se você falar, mas o valor que a gente tem que celebrar no Natal é Y, X, Z, seja o que for. Mas a verdade é que parâmetros protegem, ou tradições são parâmetros que protegem valores. Eu estava há mais ou menos sabe, esse último ano que nós temos tido mais contato com o bispo Robert Stearns, tem aberto um mundo completamente novo para mim, que é o mundo dos judeus. E ele, por trabalhar muito próximo com os judeus, construindo essa ponte com a igreja cristã, eu tenho começado a entender um pouco mais do que esse pensamento judeu que Paulo está escrevendo a respeito. Ou melhor, a partir desse ponto de partida. E eu e Júnior, nós estávamos mês passado na Califórnia para algumas ministrações, algumas reuniões. E eu postei algumas coisas e o Robert Stearns me ligou. Ele falou assim, Theo, você está em Los Angeles? Eu falei, tô. Ele falou assim, cara, eu queria que você conhecesse um amigo meu. Eu falei, pois não, vamos lá. Esse cara é um judeu, eu queria que você passasse tempo com ele. Acho que seria muito interessante você compartilhar o teu coração com ele. E tudo bem se eu marcar um almoço com vocês? Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, parece tal dia, tal lugar, você não precisa nem pagar conta. O restaurante é que eu sempre vou lá, eles têm meu cartão de crédito, tá tudo resolvido. Eu falei, é só aparecer. Eu falei, tudo bem, eu vou lá, mas Robert, quem são essas pessoas? Você não, você vai conhecer um cara, e esse cara aí é um amigo meu. Na verdade são dois, só que um deles é muito amigo meu, e eu queria que você conhecesse ele. Eu falei, tá bom, me conta mais. Eu falei assim, esse cara é um judeu que veio para os Estados Unidos aos 14 anos de idade para lavar carro. Imigrante, Tel Aviv, para lavar carro, 14 anos de idade. E hoje ele tem a maior construtora na Califórnia. E ele falou assim, ele é um bilionário, e esse cara é um judeu que pratica Shabbat, e eu queria que você compartilhasse com ele, porque ele ama os cristãos. Eu falei, ele é cristão? Eu falei, não, ele não é cristão, ele é judeu, ele não é cristão, ele também não é um judeu que crê que Jesus é o Messias, mas ele está se aproximando, então senta lá e conversa com ele. Eu falei, beleza. E eu e Júnior fomos então pro almoço, e não sei porque o cara amou a gente, na verdade eu sei, porque a gente é um pouco amável, mas ele olhou pra gente e falou assim, cara, vocês são maravilhosos, cara, sabe de uma coisa? Ele falou assim, vocês precisam ir sexta-feira à noite para minha casa. Era uma quarta-feira. Falei, sexta? Eu falei, a gente tem alguma coisa? Acho que não tinha nada planejado. O que vai acontecer? Shabbat. Vocês podem fazer Shabbat comigo sexta-feira à noite, com a minha família e os amigos lá de casa. Falei, tá bom, então a gente vai participar de um jantar de Shabbat com esses judeus. Ele falou assim, eu não sei se vai ser na minha mansão em Malibu ou na minha mansão em Beverly Hills, mas em algum lugar vai ser, e eu te chamo. Eu falei, tudo bem.
E lá fomos, sexta-noite, aparecemos no endereço e descobrimos que era basicamente o quarteirão inteiro em Beverly Hills, essa mansão. E a gente estava sentindo, tipo, estava dentro de um filme agora. E eu entrei para dentro daquele filme junto com a Júnia. E esse cara falou assim: ó, senta aqui na mesa. E de repente começaram a chegar os filhos, começaram a chegar os netos, começaram a chegar os sobrinhos. E começou a vir todo mundo. E de repente todo mundo em volta de uma mesa grande. E daí ele chegou e falou assim: olha, é o seguinte, agora eu vou começar minhas tradições. Eu falei: ah, tá, tudo bem. Você não se importa? Eu falei: não, fica à vontade, fica à vontade. E eu e o Júnior ficamos aqui sentados, assistindo ele pegar o pão, falar o que ele falava. O pessoal repetia, eles partiam, ele jogava o pão. Quem já participou no Shabat sabe o que eu estou falando. Ele jogava o pão, bebendo vinho, e eles praticavam aquilo que era tradição. E diante daquilo era como se Deus falasse: é isso que eles fazem desde os dias de Moisés. São essas tradições que preservam os valores para fazê-lo o homem bem-sucedido que ele é até hoje. Faz sentido? Eu comecei a meditar nisso. Eu me lembrei daquilo que Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo. Abrem comigo em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2, Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. E quando eu li esse versículo, depois daquele Shabat, eu comecei a entender: Deus, é aquilo que está acontecendo naquele versículo, é o que eu presenciei naquele Shabat em Beverly Hills. É uma tradição, ou melhor, um valor embalado numa tradição, sendo passada de geração a geração. Paulo fala: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis. Fala comigo: homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Fala comigo: outros. Então, para analisar isso. Isso aqui é Paulo falando com seu filho na fé, Timóteo. Então você tem Paulo, uma geração. Ele fala assim: aquilo que eu te ensinei, Timóteo. Timóteo, filho na fé, segunda geração. Ensina aos homens fiéis. Timóteo ensinando para terceira geração, homens fiéis. E esses homens fiéis vão ensinar a outros, quarta geração. Tradições são os meios que Deus usa para passar valores do reino de geração a geração a geração. Faz sentido? E o Senhor estabelece essas tradições e tem certos valores do reino. E quando eu olho para o Natal, por mais que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, eu falo: Deus, é uma excelente data, primeiramente, para eu ter a reverência que Deus, o divino, o eterno, veio e encarnou entre nós, porque Ele buscava a legalidade para me resgatar. Que não só Ele fez isso, mas Ele foi fiel até a morte de cruz, para que eu não tivesse que morrer. E além disso, existe uma tradição onde eu posso passar para outras gerações esses valores do reino de Deus. Nesse Natal, leva isso com você, porque mais do que só presentes, comida, e a gente sabe disso, mas eu creio que o Senhor está querendo nos trazer para um povo. Nós brasileiros, nós às vezes não damos tanto valor para a tradição, mas a importância de nós termos meios para passar isso de geração em geração. Amém?